A questão é, descriminalizar as drogas ajudaria ou não o combate à criminalidade? Quem está aqui gentilmente conosco é o advogado criminalista, Dr. José Carlos Abissanra. José Carlos, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo, grato pela participação. Obrigado a você. José Carlos, qual é a sua opinião a respeito? Se descriminalizasse, nós teríamos menos assassinatos, menos chacinas nas grandes cidades? Que avaliação você faz? Me parece que os números indicam que a descriminalização das drogas iria no sentido de diminuir o número de presos e, ao diminuir o número de presos, nós teríamos menos violência, ao contrário do que se pensa, porque os nossos presídios estão superlotados, muitas dessas pessoas que estão nos presídios são jovens, existem estudos hoje no Brasil dizendo que muitos deles, especialmente os que foram presos por conta de drogas, são primários de bons antecedentes e foram presos com pouca quantidade de drogas. O que me leva a crer que a descriminalização das drogas iria sim no sentido de combater o crime organizado. Agora, isso também contribuiria para quebrar as pernas dos grandes traficantes, aqueles que fazem o grande tráfico de droga? Exatamente. Porque a prisão que se dá nas ruas, ela é tipicamente feita pela polícia militar, no policiamento ostensivo, e ela pega geralmente um menino humilde, com pouca quantidade de droga, que é quem faz o aviãozinho ali do dia a dia. Então, nós acabamos dando mais elementos para esse criminoso que você mesmo está dizendo. Então, sim, quer dizer, claro, a descriminalização iria, de certa forma, enfrentar esse exército de pessoas que servem a, na verdade, uma criminalidade organizada. Agora, do outro lado, nós não teríamos também um aumento das pessoas dependentes dessas drogas? Haja visto que, não sendo criminalizado, talvez tivessem um acesso ainda mais fácil do que tem hoje em dia? Eu acho, Heródoto, que esse é um tabu. É um tabu? Eu acho que é um tabu. Porque, na verdade, desde a década de 70, e você vai saber disso, antes de 60, 50, não tinha drogas nas ruas. Se tinha, era muito pouco. Tinha lança-perfume. Pois é, exatamente. E só no carnaval. Exatamente. Então, você tem, na verdade, um padrão de aumento de drogas nas ruas após a década de 70, que é justamente quando a política militarizada de drogas é instalada, capitaneada pelos Estados Unidos, que hoje está revertendo essa mesma política de drogas, reconhecendo o fracasso. Há uma reversão nisso? Há uma reversão, porque o governo americano reconheceu que essa política não foi tão efetiva quanto ele queria que fosse? Eu diria que o governo americano, são vários governos, porque tem os governos estaduais, sem dúvida. Quer dizer, o Trump agora não sei como é que vai se portar diante dessa realidade, mas os estados, alguns estados, claramente estão voltando atrás. Creio que de forma acertada. O Uruguai está com uma bela regulamentação e acho que vai servir de exemplo. Para nós, precisamos ficar atentos e assistir. Que se passa no Uruguai. Sem dúvida. Até pelos números, como você disse, para saber se a criminalidade aumentou ou não aumentou, exatamente, se as prisões estão mais cheias ou vazias. Exatamente. Quer dizer, você sempre teve drogas, né? O álcool está aí e as pessoas seguem vivendo, né? O cigarro está aí, as pessoas seguem vivendo. Há estudos que dizem do café, porque o café, ele também ele deixa a pessoa ativa, né? E está aí, quer dizer, então, nós temos que tomar cuidado com essas afirmativas de que, ao regulamentarmos as drogas, ao desmilitarizarmos a política de drogas, ou ao descriminalizarmos as drogas, aumentaria o consumo. Eu diria que é o oposto, na verdade. Vamos tirar essa militarização das drogas e eu acredito que o consumo vai diminuir. Agora, a resistência, na sua opinião, também tem uma resistência de ordem cultural, onde envolve também tradições religiosas e outras? É possível. Eles falam uma coisa dessas pessoas... Né? Pois é. E aí eu acho que é onde mora o tabu, né? Porque, e me parece que o maior problema, na verdade, talvez, da descriminalização das drogas, seria a quantidade de dinheiro que já foi investido nessa guerra. Quer dizer, mais do que talvez a questão moral, eu diria que a questão econômica é muito séria, porque como é que você investe tanto dinheiro numa guerra que hoje se vê fracassada e do dia para a noite tira?
E as pessoas que foram empregadas, e o dinheiro que foi investido, o que fazer com essa estrutura. E é por isso que eu olho o que os Estados Unidos vêm fazendo com bons olhos, porque eles vêm reduzindo e revertendo essa política de forma gradativa. Então, me parece que a questão moral e religiosa poderia ter algum componente, mas me parece que ela não é a mais importante. Sim. Agora, você citou o fato, por exemplo, das penitenciárias, das prisões estarem superlotadas. Exato. Uma boa parte são de pessoas oriundas do pequeno tráfico de drogas. Exatamente. Né? Que talvez não ameaçasse a sociedade e, por esse motivo, talvez não precisasse ficar atrás das grades, Exatamente. nem ocupando 5 pessoas no lugar de uma só. Exatamente. Não é verdade? Eu acho que o problema do superencarceramento é um problema que nós vamos enfrentar e eu quero crer que nós vamos vencer. O superencarceramento tem que ser combatido. Hoje existem alguns estudos, nós não temos muito, viu, Heródoto? Tinha que ter mais. Nós temos alguns estudos que indicam claramente o padrão da pessoa que está presa. E eu tive a oportunidade de entrar em presídio algumas vezes e constatei com os meus olhos. Então, nós tínhamos uma realidade constatada empiricamente, mas que não conseguíamos provar. E hoje nós temos alguns estudos que demonstram que as prisões estão cheias de pessoas que não precisavam estar lá. E isso é material para o crime organizado. Quer dizer, eu acredito que nós não teríamos um início de 2017 trágico em Como relação nós aos tivemos, se nós inclusive tivéssemos... lá em Alcaçuz e tudo mais, a gente mostrou aqui. Se nós não tivéssemos colocado essas pessoas que estão presas, que muitas delas, eu preciso que se deixe claro, são jovens primários. Por que essa desconfiança com o primário? É verdade, é verdade. E como você falou, está lá à disposição, né, do crime organizado para que ele possa instrumentalizá-las. Pois é, e o presídio ele tem um ambiente pernicioso. Quer dizer, as pessoas, os meninos que estão lá, elas são obviamente cooptados, né? Essa é uma questão do superencarceramento que nós vamos ter que refletir. Eu acho que nós já estamos refletindo sobre ela, a academia vem falando muito sobre isso, alguns institutos. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, alertar para o perigo que é o superencarceramento. Agora, o foro para debater essa questão, né, se descriminaliza ou não, é o que? É o Congresso Nacional. Sem dúvida. Em última análise, porque, obviamente, a necessidade de projeto. Eu diria, Heródoto, que é o Congresso Nacional, sem dúvida, porque ele é quem edita a lei. Mas tem um componente importante do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porque nós começamos o sistema jurídico com a lei. A partir dali, passa a ser política criminal. Quem executa é a polícia. Também precisamos ficar atento ao policiamento ostensivo. E investigativo também. Depois, o procedimento vai para as mãos do Ministério Público e depois para o juiz. Entendi. E a visão que eu tenho é que cada um desses atores não entendem que eles são parte do problema. Então, eu diria sim ao Congresso Nacional, mas também o Poder Judiciário tem que se sensibilizar. Entendi. Uma mensagem que vem sendo passada pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que de forma muito positiva. Gentilmente, o advogado criminalista, doutor José Carlos Abissanra Filho, está aqui conosco. José Carlos, queria te fazer uma outra pergunta em relação a essa questão, né? Há projetos do Congresso Nacional já propondo essa descriminalização ou abertura nessa direção, ou ainda não há? Pela minha experiência, há projetos de todos os tipos, né? Uma miríade lá. Nossa Senhora, mapear esses projetos é uma coisa muito difícil. Então, eu não me recordo de algum projeto que descriminalize todas as drogas de forma ampla, que desmontaria realmente essa política atual de drogas. Mas tem sim alguns deputados que vêm tentando trabalhar esse assunto de forma talvez mais cautelosa. Eu passei por alguns projetos, sim. Sim. Quer dizer, aí daqui a um tempo pode aparecer alguém que junte tudo isso, né? E propõe o quê? Um projeto aglutinativo? Esse Congresso... E vá à discussão. Pois está muito difícil de ir à discussão esse tipo de questão no Congresso Nacional atualmente, o que é muito ruim, né? Então, eu nem sei te dizer como é que o tema seria tratado hoje, porque tem um Congresso que acabou se ocupando muito, né, com essas questões da política... Não consegue dormir à noite. Pois é. Rói as unhas todo o tempo. Ih, vai sair a lista do Janot. Eu acho que nós precisaríamos voltar à paz institucional, se é assim que eu posso dizer,
para que nós retomemos essa discussão, né? Porque nós estamos perdendo... Porque também é relevante. Nós estamos perdendo um tempo preciosíssimo, né? Sem dúvida. Tem política pública a ser feita. E essa é uma delas, sem dúvida. Eu acho que o ano de 2017, o início do ano de 2017 foi emblemático. Sem dúvida. Né? Começamos o ano com uma série de crises seríssimas. Precisamos discutir esse assunto, sem dúvida. Ok, José Carlos, muito obrigado pela gentileza. Heródoto. Prazer em Muito conhecê-lo, obrigado. então. Umas Muito ordens. obrigado.